Olá a todos, de regresso então para resolver mais uma questão do exame de Físico-Química A do ano 2017, primeira fase, agora com a questão número 3 do grupo 1. A questão diz-nos o seguinte: a molécula de dióxido de carbono apresenta uma geometria linear porque, e depois temos aqui que selecionar a opção correta. É uma molécula triatómica, é uma molécula simétrica, não existem eletrões de valência não ligantes no átomo de carbono e existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigênio. Bem, eu para responder a esta questão, eu vou construir a molécula de dióxido de carbono, mas também vou construir outra que me vai permitir refutar aquelas opções que são falsas. E então a outra molécula que eu também vou construir será a molécula de água, ou seja, H2O. Para construirmos a estrutura da molécula, nós teremos que pegar, eu vou começar ali pelo dióxido de carbono, teremos então que pegar nos átomos de carbono e nos átomos também de oxigênio, fazendo a distribuição eletrónica para perceber como é que podemos então construir a estrutura. Se pegarmos num átomo de carbono, nós sabemos que o número atómico do carbono, e isto podem consultar na tabela periódica do vosso exame, o número atómico é 6, e vamos então proceder à distribuição eletrónica destes 6 eletrões pelas várias orbitais. E então vou ter que posicionar 6 eletrões, então terei 1s2, 2s2, e depois aqui na orbital P do segundo nível, falta-me colocar 2, 4 para obter 6, falta-me colocar então 2 eletrões. E aí o carbono já está feita a distribuição. Vou efetuar o mesmo para o oxigênio. O oxigênio, o número atómico há de ser 8, e fazendo a distribuição eletrónica, eu terei então 1s2, 2s2 e depois 2p4. Agora reparem nisto, o carbono tem quantos eletrões de valência? Os eletrões de valência são contabilizados no último nível, onde o nível é dado por este coeficiente que aparece aqui. Então no nível 1 eu só tenho orbital 2s, que fica completamente preenchida com 2 eletrões, depois tenho que partir para o nível 2, o nível 2 já tem uma orbital s, e depois na orbital P nós teremos 3 orbitais, que é o Px, Py e Pz, mas relativamente a número de eletrões de valência nós temos que contabilizar todos os eletrões que estão então no último nível. E aqui olhando para o carbono, nós vemos 2 eletrões aqui na orbital S e vemos 2 na orbital P, então temos 4 eletrões de valência. Pela regra do octeto, que nos diz que para os átomos estabilizarem, eles precisam então de ter 8 eletrões no último nível, à exceção do hidrogênio, que só precisa ter 2, que é um caso especial, mas os outros átomos gostam da regra do octeto, ou seja, o carbono ele tem 4 eletrões no último nível, para estabilizar ele precisa, de alguma maneira, de arranjar mais 4, partilhando, né, com outro gás. Ou seja, o carbono precisa de alguma maneira, partilhar mais 4 eletrões, de modo a que fique com 8, daí a regra do octeto, para estabilizar. Já o oxigênio, no último nível, ou seja, em termos de eletrões de valência, ele tem 6 eletrões de valência. Desta forma, para estabilizar, ele precisa apenas de arranjar mais 2. Então, para construirmos a estrutura do dióxido de carbono, nós vamos colocar assim o carbono no meio, e reparem, o carbono tem 4 eletrões de valência, então vou colocar assim aqui na estrutura de Lewis, assim os 4 eletrões. Precisa de fazer então 4 ligações, ou seja, precisa de arranjar mais 4 eletrões. O oxigênio precisa de 2, né, para estabilizar com 8, e se nós temos 2 oxigénios, então nós vamos colocar um oxigênio aqui à esquerda do carbono e outro oxigênio à esquerda do carbono, e reparem, vamos dirigir já 2 eletrões para fazermos aqui então a ligação, e deste oxigênio a mesma coisa, mais 2 eletrões aqui que vão ligar àqueles 2 do carbono. Reparem que o oxigênio, se 2 eletrões serão ligantes, então destes 6, se 2 são ligantes, outros 4, né, serão não ligantes. Então teria aqui assim mais 2 eletrões e ainda mais um par de 2 eletrões. O mesmo há de acontecer com o outro oxigênio.
Ou seja, isto há de ficar algo deste género. Temos aqui o carbono com uma ligação covalente dupla com o oxigênio e depois com outra ligação covalente dupla com outro oxigênio. Onde estas ligações covalentes são ligações entre gases, o carbono e o oxigênio é um gás, e dupla porque aqui temos uma ligação dupla. Ok, temos então aqui a estrutura do dióxido de carbono. Eu agora vou desenhar também a molécula de água para poder refutar as opções que não estão corretas. Para construir a molécula de água, que é H2O, eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio e um do oxigênio. O oxigênio já está feita ali a distribuição. O hidrogênio, cujo número atómico é igual a 1, e fazendo a distribuição nós vamos ter 1s1. Ou seja, o hidrogênio tem apenas um eletrão de valência e ele é uma exceção à regra do octeto, ou seja, o hidrogênio não precisa de arranjar mais 7 para estabilizar. O hidrogênio estabiliza com 2 eletrões, visto que esta orbital 1s, ou seja, o nível 1 apenas tem orbital s, e fica completamente preenchido com 2 eletrões. Daí o hidrogênio apenas precisa de partilhar, ou seja, de arranjar mais um eletrãozinho, de modo a que fique com 2 e aí estabiliza. Atenção que o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto. Então vamos pensar no seguinte: o oxigênio, nós vamos construir a molécula de H2O, o oxigênio, pela regra do octeto, ele precisa de arranjar de alguma maneira mais 2 eletrões, ele tem 6 eletrões de valência, precisa de arranjar mais 2 para ficar com 8. Cada hidrogênio precisa de arranjar um, então ok, em termos de estrutura da molécula, nós vamos ter aqui assim o oxigênio no meio e vamos apontar então um eletrão para cada um dos hidrogénios, que também só tem um, e reparem que aqui vamos estabelecer as ligações entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, mas atenção, o oxigênio usa 2 eletrões dos 6 que tem, são ligantes, e depois sobram uns tais 4 não ligantes, que vou colocá-los assim aqui. Em termos de estrutura, nós vamos ter assim aqui o oxigênio, temos aqui 2 pares de eletrões não ligantes, temos aqui um par de eletrões ligantes que liga ao hidrogênio e temos outro que vai ligar também ao outro hidrogênio. Então aqui temos a molécula de H2O e aqui temos a molécula de dióxido de carbono, aqui a molécula de água. Agora, esta molécula de dióxido de carbono, ela apresenta uma geometria linear, esta geometria é linear. E porquê é que ela apresenta uma geometria linear? Bem, a razão desta geometria ser linear tem a ver com o átomo central. E aqui o átomo central na molécula de dióxido de carbono é o carbono. E este átomo central ele não tem eletrões não ligantes. Todos os eletrões que o átomo de carbono possui são todos ligantes. E desta forma, para que a molécula ganhe maior estabilidade, ou seja, minimize as repulsões, ela forma uma estrutura linear, onde o ângulo que se estabelece entre as ligações é um ângulo de 180 graus, e daí a geometria ser linear. E a razão pela qual a geometria é linear tem a ver com a não existência de eletrões não ligantes no átomo central. Essa é a razão pela qual a molécula de dióxido de carbono apresenta uma geometria linear. Vamos então agora olhar aqui para as opções. Ela é geometria linear porque é uma molécula triatómica. Bem, o dióxido de carbono realmente é uma molécula triatómica, mas não é essa a razão pela qual a geometria é linear, visto que aqui na água nós também temos uma molécula triatómica. No entanto, a geometria da água não é linear. A geometria da água, ou da molécula de água, é uma geometria angular, e a razão para a geometria da molécula de água ser angular prende-se aqui com o átomo central. Neste caso o átomo central é o oxigênio, e reparem que aqui o átomo central, o átomo de oxigênio, ele possui pares de eletrões não ligantes. Possuindo o átomo central esses eletrões não ligantes,
para minimizar as repulsões aqui na molécula, de forma a que ela ganhe a maior estabilidade possível, o ângulo aqui entre as ligações não é 180 graus, mas sim 104,5 graus. Assim, a estrutura da molécula de água, em termos de geometria, ela não é linear, mas sim angular. Ou seja, a opção A é falsa. Apesar do dióxido de carbono ser uma molécula triatómica, que é o caso, né? Mas não é essa a razão pela qual a geometria é linear. Temos aqui o exemplo da água, que também é uma molécula triatómica, mas a sua geometria é angular. Será que é porque é uma molécula simétrica? Também não. Nós temos aqui a água, que é uma molécula simétrica. Eu posso traçar aqui um eixo de simetria aqui na molécula. A molécula de água também é uma molécula simétrica, no entanto, a sua geometria não é linear, mas sim angular. Então a opção B também é falsa. Opção C, não existem eletrões de valência não ligantes do átomo de carbono. Exatamente. Esta é a razão pela qual pela qual a geometria do dióxido de carbono é uma geometria linear. Tem a ver com o facto do átomo central não possuir eletrões não ligantes e, desta forma, para minimizar as repulsões aqui nas ligações, a molécula passa a estar numa geometria linear, onde o ângulo de ligação entre as ligações é 180 graus. Aí a opção correta é a opção C. Vamos ver a D. Também existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigênio. Existem, é verdade. Nós temos aqui os átomos de oxigênio que têm eletrões de valência não ligantes, mas não é essa a razão pela qual nós vamos ter uma geometria linear. Aqui na água, na molécula de água, nós também temos o oxigênio com pares de eletrões não ligantes, mas a geometria da molécula de água é uma geometria angular e não linear. Daí a opção D também é falsa. Fico então por aqui na resolução do exercício 3. Volto já de seguida para resolver o próximo exercício. Então, até já.